seja melhor através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo o mar. Depende de nós. Depende de Ao pessoal do YouTube, né, as pessoas que estão conosco participando desse estudo. E vamos agora, então, nos conectar, elevar os nossos pensamentos e pedir a Jesus, aos bons espíritos, à equipe de Bezerra de Menezes, e, sobretudo, ao nosso Pai Maior, nosso Pai Celestial, Deus, que possam partilhar conosco dessa tarde, nesses estudos que nós vamos fazer, e que possamos, Senhor, levar o melhor, assimilar conhecimentos para o nosso dia a dia, para o nosso despertar. Fique conosco, Senhor, e nos abençoe a todos nessa tarde. Que assim seja. Então, queridos, a gente está aqui com muita alegria, saudando os nossos companheiros queridos da Casa de Bezerra de Menezes, do Centro Espírita Bezerra de Menezes, no Andaraí, nossa casa co-irmã, que sempre nos possibilitou e nos possibilita a oportunidade de aprender o que é servir, o que é amar, o que é renunciar e, acima de tudo, o que é manter o coração alegre e sereno diante das dificuldades, aprendendo com Jesus as grandes conquistas. Hoje o nosso tema, a vontade, é um tema que nos traz a reflexão da vinda do nosso Mestre Jesus ao planeta, porque, na verdade, Jesus nos ensina, nos mostra para que aprendamos, desde o início da sua caminhada, a entendê-lo como o mestre das nossas vidas. Se nós nos reportarmos à noite inesquecível da sua chegada ao planeta, nós vamos lembrar o mestre querido nos dizendo que, através da simplicidade, das coisas mais importantes em termos da sua pequenez, da sua humildade, aí residiriam os verdadeiros valores da vida. E o plano espiritual, na sua mensagem inesquecível, nos fala:
Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nessa síntese, nós estávamos já tomando conhecimento, através dessa mensagem, daquela que seria a mensagem da vida de nosso Mestre Jesus. A mensagem que ele nos legou como sendo o caminho, a verdade e a vida para a nossa trajetória evolutiva. Quando ele nos deixou que era preciso que amássemos a Deus sobre todas as coisas, nos lembrando os 10 mandamentos de Moisés, que Moisés recebeu, aí ele já estava nos dizendo que era necessário sempre nós louvarmos a Deus, glorificarmos o Pai, agradecermos constantemente esse Pai de amor, a sua misericórdia em relação a todos nós. Glória a Deus nas alturas, amar a Deus sobre todas as coisas, paz na terra aos homens de boa vontade, ou como em algumas traduções se coloca, paz na terra e boa vontade para com os homens. Nessa síntese, nós vamos encontrar o amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? A paz na terra, ela é uma construção coletiva, a partir do individual. É necessário que a criatura aprenda a cultivar a paz no seu coração. Mas não aquela paz supérflua, não. A paz que é realmente a conquista do coração voltado para a sua imortalidade. O que nós estamos hoje vivenciando no planeta Terra é a crise, a grande crise do esquecimento dessa imortalidade através do tempo. Ou seja, passamos a dar mais valor às questões de ordem material e fomos nos distanciando da nossa espiritualidade, da nossa posição como filhos de Deus que somos, dos valores que o Pai amoroso e bom esculpiu em nossa alma desde o momento do nosso processo de individualização como espíritos imortais. Então, na medida em que nós nos distanciamos do Pai, o que é que nos ocorreu nesse processo evolutivo de milênios? Nós passamos a viver conflitos. Conflitos resultantes do nosso distanciamento dessa origem divina que temos. Conflitos resultantes dos nossos posicionamentos equivocados, dos valores em termos do amor ao próximo, do respeito ao semelhante, da fraternidade, da solidariedade, da compreensão, do perdão, da tolerância, da gentileza, da amabilidade, da brandura, enfim, todos esses valores que fazem parte das conquistas de ordem espiritual que, conforme o espírito vai se desenvolvendo através da sua inteligência, do conhecimento, mas também trabalhando o sentimento, ele naturalmente vai descobrindo em si mesmo, porque todos esses valores já estão dentro de nós, pela centelha divina que somos. Mas nesse processo, através da grave questão do livre-arbítrio, por que eu digo grave? Porque realmente o livre-arbítrio é algo que nós precisamos cada vez mais refletir sobre ele, aprender a sua grandiosidade, a sua posição importantíssima no universo. O Pai Celestial respeita o livre-arbítrio do seu filho, de cada filho. O Mestre Jesus respeita o livre-arbítrio de cada um de nós. Os espíritos superiores respeitam o livre-arbítrio daqueles que estão ainda
nos campos mais pequeninos, mais iniciais das suas experiências evolutivas. Então, isso mostra a importância do livre-arbítrio. E é interessante nós refletirmos que o livre-arbítrio tanto nos leva para o caminho da luz, como nos faz permanecer muito tempo no caminho da dor e do sofrimento. Então, é necessário que nós aprendamos realmente a crescer no entendimento do que seja a nossa liberdade de escolha, a nossa responsabilidade diante daquilo que estamos escolhendo. Porque há escolhas que nós fazemos que ainda podem ser contornadas, mas há outras, pela dinâmica em que elas se realizam, muitas vezes é um caminho sem volta. Porque, ao retornar, nós estaremos recolhendo frutos, muitas vezes difíceis, daqueles caminhos que nós percorremos. Então, quando nós falamos nesse livre-arbítrio, nós estamos refletindo sobre a imortalidade que nós trazemos, sobre a necessidade de cultivarmos a paz interior, que é o resultado desta coerência que pouco a pouco nós vamos alcançando em torno do nosso entendimento da lei de Deus e da sua vivência. Porque a lei do amor de Deus, ela é universal, nós sabemos disso. E ela é muito profunda nos seus aspectos. É claro que o caminho é árduo, é difícil. É alto e estreito que Jesus ensinou. Mas é aquela garantia de benesses no campo das conquistas espirituais. Muitas vezes não serão de imediato, mas serão semeaduras que vamos fazendo e que nas horas decisivas da nossa vida, como espíritos imortais que somos, vamos ter a ajuda de um coração bondoso, vamos ter o encaminhamento para a solução de uma questão que às vezes nos acompanha há muito tempo. Porque tudo isso resultando desta semeadura, nós vamos escolhendo e aprendendo a fazer de acordo com a lei. E aí vem a construção da paz. Porque a criatura pode viver em paz no mundo de provas e expiações, em transição para a regeneração? Pode. Claro que pode. Porque na medida em que a criatura se reconhece espírito imortal, com conquistas já efetivadas, mas ainda outros pontos a trabalhar dentro de si mesmo, isso traz a paz na consciência. Por quê? Porque eu não vou exigir do outro aquilo que o outro não pode ainda oferecer. Porque eu aprendendo a conhecer e a trabalhar limite para uma conquista superior, para uma conquista do melhor, para aquilo do conhecimento da alma, para o entendimento da posição em que eu me encontro, daquilo que eu vou poder alcançar, sem ansiedade, sem exigências, sem aflições, entendendo cada vez eu estarei dando um passo. Pode ser maior, menor, mas o importante é caminhar, é continuar. Quando nós estacionamos, de alguma forma, o estacionar também será para nós uma situação de progresso, porque mesmo o espírito, naquele momento em que ele está em um ponto, então, ele ali está aprendendo uma coisa, porque a lei do progresso é a lei universal. Então, sempre nós estaremos progredindo, nunca regredindo. O espírito sempre está caminhando, mesmo que seja um pequenino ponto, alguma coisa que vai amadurecendo, tudo isso é conquista. E nós vamos entender que, através das conquistas, nós vamos consolidando valores, a descoberta dos valores que a ciência divina traz em si.
E nesse processo, nós vamos também entendendo que as conquistas que nós já efetivamos foram o resultado de quê? Do nosso esforço, do nosso comportamento, de um sentimento em torno de fazer o melhor que se possa, oferecer o melhor do nosso coração. E isso em todas as épocas. Eu sempre guardo um exemplo que eu aprendi em evangelização, quando relembrar um gesto de um homem simples da Grécia Antiga, que ele teve para com o nosso Ibirajara, que na época era um filósofo grego. E esse homem deu a Ibirajara um copo d'água. Era o que ele podia dar. Ele ofereceu um copo d'água, porque Ibirajara estava realmente numa situação de necessitar muito daquele copo d'água. Ibirajara, na época, o filósofo grego, ficou extremamente agradecido a esse homem. Os séculos passam e um dia, numa reunião da nossa área de Ibirajara, foi apresentado um quadro que 2 ou 3 médios dentes acompanharam. Isso há muitos anos, mas o exemplo ficou muito marcado. O espírito daquele homem estava vivendo no Brasil e, no momento, estava num processo de desencarne, num acidente de carro que ele se encontrava. E esse acidente estava se dando numa estrada, se não me engano, no estado de Minas Gerais. E, nesse processo de desencarne, irmãos ligados às questões ainda de baixa vibração espiritual estavam se aproximando dele ainda para cobrar coisas do pretérito. E ele estava com o espírito estava muito grande, no sofrimento muito grande, com muitas dificuldades naquele instante difícil. E Ibirajara vem dos altos planos em que hoje, segundo esclareceu há anos atrás, a era de Ibirajara é abaixo da do Cristo. Ele se encontra abaixo do Cristo. Então, Ibirajara vem, digamos assim, pessoalmente, entre aspas, resgatar esse irmão daquela dor, trazendo carinho, trazendo proteção, afastando aqueles outros irmãos que ainda estavam em situação espiritual difícil, mas beneficiando-os também de alguma forma, socorre esse irmão, esse espírito, a quem ele se tornou grato por aquele copo d'água. Ele, então, leva esse irmão em paz, procurando acalmá-lo e cuidando dele nesse processo difícil de despertamento. Esse exemplo me marcou. Por quê? São as pequenas atitudes que muitas vezes nós não valorizamos no dia a dia, aí se encontra muitas vezes a chave de grandes momentos de ajuda, de socorro, de compreensão, de orientação, de proteção, momentos decisivos na jornada evolutiva. Então, a paz interna é algo que se conquista a partir de toda essa reflexão daquilo que eu posso alcançar, da situação em que eu me encontro. Isso vai me dando segurança, vai me trazendo tranquilidade. Eu sei que eu estou lutando, que eu estou trabalhando, que eu estou buscando realmente a cada dia. Posso não acertar o que eu desejo, mas já estou consciente daquilo que eu preciso realizar. Então, essa paz interna começa também a trabalhar a paz na comunidade em que eu me encontro. Porque a minha relação com o outro vai passar por uma mudança. Ou seja, poder amar o próximo como eu estou aprendendo a amar a mim, desejando fazer a ele aquilo que eu desejo me fosse feito. Então, é muito importante esse olhar, porque ele vai nos trazer
digamos assim, uma convivência mais harmoniosa, mais fraterna, mais solidária, um maior entendimento da situação da criatura, no ponto em que ela se encontra, a dor que ela esteja vivendo, a alegria que ela esteja vivendo. Eu não ter inveja dessa criatura, desse irmão de jornada, porque eu vou entender que a alegria dele é a minha alegria, que a dor dele é a minha dor. E aí, nós vamos chegar em Emmanuel, nessa reflexão dele sobre a boa vontade, quando ele nos diz assim: boa vontade. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santificado converte o mundo para Deus, caminhando pela simples boa vontade, a criatura o divino reino da luz. Emmanuel se baseia numa afirmação, numa reflexão de Paulo de Tarso, que está em Efésios 5. Vede prudentemente como andais. Então, justamente o processo da nossa autoobservação, ela vai nos conduzir a essa paz, a essa segurança interna e a uma convivência. Daí, a boa vontade para com os homens, ou a paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque, na verdade, se a criatura tem a boa vontade, o desejo de se lançar a um trabalho edificante, o desejo de colaborar de alguma maneira, aprendendo alguma coisa, contribuindo com aquilo que já sabe, tudo isso significa a posição da alma do seu estar no mundo, sem ser do mundo, mas aproveitando a oportunidade de convivência no mundo para a prevalência dentro de si dos valores verdadeiros do espírito imortal. Daquilo que Jesus, no Sermão do Monte, que é a maior, digamos assim, a maior regra, né, de conduta, de convivência que a humanidade já recebeu, lembrando sempre de Gandhi, né, colocando que se tudo se perdesse, mas se o Sermão do Monte ficasse, ali já estaria toda a síntese de tudo aquilo que o homem precisava saber realmente para ser feliz e para ter a humanidade, contribuir para uma humanidade feliz. Então, essa boa vontade é necessária sempre ser cultivada, porque a boa vontade faz com que nós ultrapassemos essas limitações, muitas vezes, de ordem material, as nossas dificuldades de saúde, as nossas dificuldades físicas, econômicas, nossas dificuldades de convivência familiar, porque quando eu tenho a boa vontade, eu abro para algo mais além, eu me predisponho a construir algo melhor. Como Emmanuel aqui nos diz, a boa vontade descobre trabalho. O trabalho opera a renovação. Ou seja, o trabalho, que é toda ocupação útil no Livro dos Espíritos. Então, se é toda ocupação útil, eu vou valorizar tudo aquilo que eu estou realizando, seja no campo profissional, seja no campo da família, seja no campo religioso, toda ocupação que eu tiver, oferecendo de mim o que eu tenho, que eu posso ofertar, e aprendendo também com o outro, sabendo de que eu não estou em situação, digamos assim, de superioridade perante a quem quer que seja, que eu sou um irmão de jornada, que estou a caminho com o outro,
que estou sempre desejando aprender com o outro e oferecer também ao outro algo que eu já tenha estado e que eu possa dividir, isso vai alicerçando uma nova ordem de relações humanas. Então, através desse trabalho, a renovação se dará. Por quê? Porque eu vou buscar o entendimento de outras coisas que eu desconheço ou que eu esteja precisando aprender. E isso, como diz Emmanuel, encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. Ou seja, eu vou aprender aquela alegria de servir, aquela alegria de doar de mim mesmo o melhor que tenha. O espírito de serviço alcança a compreensão, aquele olhar dos nossos limites, do entendimento da posição em que eu me encontro e que o meu irmão de jornada também se encontra. Então, eu vou ter, de uma certa forma, a consciência de que eu não devo julgar ninguém. Eu posso levantar o dedo para quem quer que seja. Por quê? Porque se aquele irmão está naquela posição, eu também gentil. Eu posso estar na minha posição, mas também estive com conflitos e dificuldades, em atitudes de orgulho, de egoísmo, de prepotência, de intimidação, enfim. Por que isso? Porque isso faz parte daquele conjunto de situações que eu preciso trabalhar em mesmo. É um homem velho que precisa se transformar a partir do esforço e da luta pelo bem do homem novo, da sua transformação. Então, eu vou entender melhor a questão do julguei que Jesus tanto enfatizou junto a nós. A compreensão ganha humildade. Essa humildade que realmente se torna um ponto fundamental para a nossa paz interior, para as nossas conquistas espirituais, porque a humildade, ela conquista o amor, ela nos ensina a ciência, ela nos ensina o entendimento da tolerância, da resiliência diante das dificuldades maiores, a certeza de que tudo irá que tudo passa, de que as situações se transformam, porque Deus quer o nosso bem. O Pai é de amor, é de misericórdia, soberana justiça e bondade, e nada que esse Pai almeja para seus filhos. Fala de coisas ruins, de coisas tristes, de dores. Não, o Pai deseja a felicidade. Os percalços, as dores, as lutas, e por conta do nosso livre, das escolhas, muitas vezes insensatas ou imaturas, que nos fomos utilizando no correr das nossas experiências, mas tudo sempre tem uma razão de ser e um momento de transformação. O amor gera renúncia. Precisamos aprender a renunciar. As atitudes egoístas, as atitudes fundamentadas no orgulho, no amor próprio, na visão do eu, achando que a minha família é aquela só que interessa, e a família do outro não interessa. Não é assim. A família do outro é minha irmã na humanidade. Ninguém caminha se o outro também caminhar. A família do outro também não for ser amparada para superar dificuldades. Lutas, aflições, muitas vezes eu não posso fazer tudo que almejo, mas eu posso orar pedindo a proteção do mais alto. Nós sabemos que a prece é a ponte de luz que se estabelece. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. É a grande conquista. O aprimoramento próprio santifica o homem, o coloca numa outra posição espiritual, numa outra posição de conquistas espirituais. O homem santificado converte o mundo para Deus, porque o seu olhar sobre a vida, as criaturas, sobre a criação divina se transforma. Caminhando prudentemente, pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino de Deus. Então, paz na terra os homens de boa vontade. O homem de bem
aquele que tem a boa vontade de estar sempre zelando pela comunidade em que vive, sempre aprendendo, ser um participante de Deus no processo da sua criação. São aqueles co-criadores de plano menor que André Luiz nos fala, aqui em Evolução dos Mundos. Aqueles que vão se colocando no serviço da criação divina, serviço de paz e amor, no sentido de estar sempre conquistando, estar sempre buscando o entendimento da ação de cada irmão normal. Então, que essa reflexão sobre a boa vontade possa trazer força, coragem, fé, esperança. Nós precisamos compreender que o homem de boa vontade ele não tem medo. Ele é prudente, ele não tem medo. O medo nos impede a caminhada. O medo nos engessa. O medo nos afasta de todas as possibilidades de transformação, de ajuda, de socorro, de amor. O homem prudente é completamente diferente. Ele vai compreendendo, entender as limitações, vivendo de acordo com a época, vivendo de acordo com o seu momento, compreendendo a habilidade que tem em situações que se encontra na vida material, seja a situação de mais conforto ou de menos conforto, de mais possibilidade de ajudar ou de menos possibilidades, mas, enfim, entende que aquele momento que ele passa é o que ele precisa passar. E isso, prudência, faz com que ele tenha a noção do seu limite, do limite do outro. Agora, o homem de bem, que tem fé, a fé consolidada, a fé que remove montanhas, a fé que é mãe da esperança da caridade. O homem de bem não teme. Nós hoje estamos vivendo a pandemia do medo. Não é a situação somente de dor coletiva, da vivência que nós estamos tendo em termos das dificuldades que nós estamos passando, que nós estamos atravessando, não. Absolutamente. O que está realmente nos trazendo grandes dificuldades, grandes transtornos, grandes impedimentos, causando outras doenças, outras aflições, outros processos realmente difíceis em termos das situações de ordem mental, psicológica, espiritual, é um medo, porque o medo nos conecta com aqueles irmãos nossos encarnados que ainda têm muita dificuldade no entendimento de Deus, muita dificuldade na compreensão da vontade do Pai, muita dificuldade no entendimento que as horas difíceis foram realmente feitas para a educação da criatura, para o despertamento em termos das potencialidades. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa pandemia do medo. Os próprios médicos, psiquiatras, os psicólogos estão fazendo estudos sobre isso e chegando à conclusão de que muitas vezes as crianças estão entrando em processos de somatização de todo esse desequilíbrio interno, da angústia, da ansiedade, da desesperança, da incerteza, da falta de confiança no amor de Deus. Não é assim. Deus é amor, Deus é paz e misericórdia. Nesse processo que nós estamos passando, o nosso planeta está se purificando, está se redimindo. Nós, almas encarnadas, não prometemos passar por tudo isso, pelas nossas necessidades espirituais. E sabemos que nesse processo houve intercessão de espíritos amorosos,
vídeos superiores, como o amor de Maria, nossa Mãe Santíssima, impedindo que coisas piores sucedessem à humanidade terrena, mostrando que dentro da própria dor estaria a grande oportunidade do homem aprender a amar o outro homem, a perdoar o outro homem, a fazer algo de bom para aminorar a todos que vão de jornada. Então, nós desejamos muito que, nesses momentos que a Casa de Menezes tem proporcionado a tantos amigos, que aproveitemos esses momentos para trazer mais esperança, mais fé, não cruzarmos os nossos braços quando tenhamos a oportunidade de trabalhar. Às vezes, não poderemos estar nas frentes de trabalho que esse momento exige. Nós poderemos estar na retaguarda, orando, virando, consolidando bons sentimentos, para que aqueles que precisam estar lá na frente, seja no atendimento do semelhante no hospital, no posto de saúde, no ambulatório, seja atendendo amigos que estão necessitados de alimento, necessitados de um agasalho, os irmãos que estão nas ruas precisando de carinho, precisando de atenção, precisando de um coração amigo. Essas preces dos que estão na retaguarda terão aqueles pontos de luz, de proteção, de amparo para os que estão lá na frente do trabalho, com a sua boa vontade, procurando servir a Jesus. Da mesma forma que aqueles outros que estão lá na retaguarda, garantindo a ambiência e as vibrações positivas, com a sua boa vontade, no sentido de orar uns para os outros, esse complexo de amor garantirá a passagem de dias difíceis, a fim que novos momentos surjam de construções positivas, de construções mais equilibradas, mais sensatas, mais amorosas, no conquista do bem e do amor ao próximo. Não vamos desanimar, que a nossa boa vontade sempre nos ensina que fora da caridade não há salvação e que a fé fortalecida no coração aquela mola propulsora para a grande construção do caminho do bem. Que a paz de Jesus nos acompanhe e nos envolva sempre. Muito obrigada pela oportunidade.